começa falando da aliança de Deus conosco. Então diz assim, até o versículo 4. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada, ganhou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes, e sairás com cor dos que dançam. Até aqui por enquanto. Vamos orar. Senhor, obrigado por estarmos aqui. Senhor, nós reconhecemos a beleza que existe na tua pessoa. Senhor, tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és conselheiro, tu és Pai da eternidade, Príncipe da paz, tu és a rosa de Saron, o lírio dos vales, a brilhante estrela da manhã, tu és o início e o fim, tu és o cavaleiro fiel, teu nome é fiel e verdadeiro. Oh Jesus, oh Jesus, teus olhos são como chamas de fogo, bendito é o teu nome. Quando o Senhor fala, o nosso coração queima de prazer. Jesus, como tu és bom. Oh Pai amado, muito obrigado. Muito obrigado pelo Deus que tu és. Obrigado porque o nosso coração pode experimentar momentos na tua presença, prazeres na tua presença. Muito obrigado. Senhor, concede-nos uma noite aos teus pés. Concede-nos um momento agora diante do Senhor, com quebrantamento, com contrição, com arrependimento. Concede-nos isso nesse momento, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Ele é um Deus de aliança. Então preste atenção. Ele disse que nos edificaria. Ele disse. E como Ele não é Deus que mente, Ele não é filho do homem para mentir, Ele nos edifica. Não importa o que aconteça, Ele nos edifica. A questão é, com o número de gemidos que nós seremos edificados. Porque isso não depende dele. Isso depende de nós. O fato é que Ele prometeu que edificaria a sua igreja. Eu não sei se você percebe, essa lista não faz bem. Não faz bem para mim, mas também não faz mal. É um misto de tristeza e prazer, de morte e vida. É um misto que existe dentro de nós, né? Porque assim é o operar dele. O operar dele, a palavra dele, é uma espada de dois gumes. Por um lado, produz morte. Por outro lado, produz vida. Tem que operar dessa forma. Não tem vida do Senhor em nós se não houver morte nas nossas próprias vidas. Então o papel dele, em primeiro lugar, é nos atrair. Presta atenção, nenhum de nós está aqui à toa. Nenhum de nós. Você pode ser novo em acampamento, você pode ser velho de acampamento, você pode ser novo convertido, você pode ser velho convertido, não importa. Nenhum de nós está aqui à toa, porque o Senhor não faz as coisas do nada. O Senhor é um Deus preciso, exato, que tem
tempo para as coisas. O tempo do Senhor, no tempo do Senhor, tudo acontece, não no nosso, mas no tempo dele. Então ele diz assim: ainda se me deixou ver o Senhor. Aliás, ele começa no versículo 1 dizendo: naquele tempo. Existe um tempo que é tempo de Deus. O tempo da restauração nunca nos pertence. O tempo da restauração, seja de um casal, seja de um filho, seja de uma igreja, o tempo da restauração pertence apenas a Deus. Vocês querem ver? Não abre, mas olha que lindo. O Senhor Jesus, em Atos capítulo 1, ele está para subir aos céus, os discípulos estão com ele, aí os discípulos viram e perguntam assim: Senhor, Atos 1, 6 e 7, Senhor, quando serás o tempo que restaures o reino a Israel? Ele está falando o quê? Restauração. Olha o que o Senhor Jesus responde: não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Sabe por que nós gememos em demasia ao ver o Senhor, ao ver a igreja, ao ver o casamento, ao ver os filhos? Nós gememos em demasia, queridos, porque nós estabelecemos tempo e forma das coisas acontecerem. Nós queremos no nosso tempo, na nossa forma. O Senhor não determina nem tempo, nem forma para as coisas acontecerem. Ele diz apenas assim: naquele tempo, naquele dia, eu farei. Né? Agora, o fato é o seguinte: para nós, o período da restauração chegou, porque nós estamos aqui, ouvindo essas verdades. Ou seja, é hora de nos vermos com essa realidade que Ele está trabalhando, com isso que Ele está falando ao nosso coração. Não é tempo de adiarmos. Não é tempo de adiarmos. Você tem filho por amor aos seus filhos. Não é tempo de adiarmos. Não é tempo. Satanás falará um monte de coisa na tua cabeça, como falava na minha lá atrás, para adiar o processo de restauração de Deus. Sabe por quê? Porque Satanás não visa apenas nós. Satanás visa os nossos filhos, porque são os nossos filhos quem testificarão do Senhor na geração que está para vir. Satanás, apagando o nosso testemunho, ele apaga o testemunho dos nossos filhos. E a próxima geração será uma geração fraca, não apegada ao Senhor. Por isso, para nós que estamos aqui, é tempo de alguma coisa. Eu não sei o que é, mas eu sei que o seu coração sabe. Eu sei que alguma coisa o Espírito tem falado com você, porque ele fala o tempo todo. Para qualquer um de nós aqui, há uma lição, há uma ordem que o Espírito está falando. E ele vai nos atrair amorosamente. E aí ele diz: ó, eu vou te atrair, e eu vou te edificar. Você pode não querer, mas eu te edifico. Eu te coloco num beco sem saída. Eu te coloco numa situação em que você não tem o que fazer, a não ser me procurar. É tão interessante quando os israelitas foram tirados do Egito, e eles foram para Canaã, Deus estava levando eles para Canaã, eles podiam trilhar um caminho de 12 dias indo a Canaã. Mas o Senhor leva eles por um caminho. Olha como é que o Senhor é hábil. O Senhor coloca eles num caminho em que eles entram por uma fenda de um morro, de uma cordilheira. Na frente, eles têm o mar. Todo mundo aqui? Na frente, eles têm o mar. Atrás, eles têm a cordilheira. E o único caminho por onde eles podiam passar veio o exército de Faraó. Mas, gente, quem mandou eles para lá?
Porque Deus nos coloca num beco sem saída. Ou você acha que não? Se você acha que não, você não tem muita experiência com Deus, não. Deus de tempo em tempo nos coloca numa situação onde nós não temos o que fazer. Sabe o que é isso? Então eu atrairei. Quando a gente não tem o que fazer, só resta uma coisa a fazer. O quê? Senhor. Senhor. Meu Deus. Senhor. Moisés, quando vê aquela situação, o povo na frente, o mar na frente, a cordilheira, o exército, ele vira e diz: Senhor, e o que o Senhor diz para ele? Moisés, marcha, levanta o cajado e marcha. Por quê? Deus coloca cada um de nós em situações delicadas com a finalidade de nos chamar. Alguns de vocês aqui estão com dificuldades com filhos, alguns com dificuldade com doença, alguns com dificuldade financeira, alguns com atrito conjugal, de um jeito que um dos dois já pensa ou já fala de separação. Deus vai colocando a gente numa situação que a gente não tem saída, a não ser clamar: Senhor. Sabe o que é isso? Ainda te edificarei, e serás edificado. É o jeito que Deus encontra para um coração obstinado e teimoso, nos colocando numa situação em que nós não temos o que fazer. Você está nessa situação? Clama: Senhor, me edifica. Senhor, me dá forças. Quando eu falei ontem para os irmãos o que eu confessei para a Alessi, deixa-me esclarecer uma coisa. Quando eu confessei em dezembro para a Alessi os pecados, eu confessei o pecado financeiro. Eu não consegui confessar o pecado sexual. Não consegui. Mas a partir daquele dezembro, Deus fez uma coisa no meu coração. Eu clamei. E eu falava: Senhor, eu não tenho coragem. Senhor, abre a ocasião. Senhor, eu não tenho coragem. Senhor, abre a ocasião. Senhor, eu não tenho coragem. Eu sou fraco demais para abrir para minha esposa um pecado desse. Senhor, abre a ocasião. Queridos, eu só clamava. O Espírito faz isso dentro de nós. É um clamor, né? Aí o que aconteceu? 2 meses depois, eu e ela estávamos lendo O Mito da Grama Mais Verde, um livro antigo que fala sobre adultério de líderes. Um livro bem antigo. Meus irmãos, Alessi vira para mim no meio da cama, no meio da noite, e diz assim, a gente lendo, ela falou: César, você tem pensamento contra as mulheres? Gente, Deus abrindo o mar. Deus abrindo o mar. Aí eu virei para ela e falei: Alessi, vamos falar sobre isso amanhã? Porque eu não dei conta ainda de tratar, mas o Senhor tinha aberto o mar. Porque Ele é Deus de aliança. Ele fez uma promessa de que Ele prepararia para si mesmo uma noiva sem mancha, sem mácula e nem ruga. Aleluia! Então Ele quer pegar a minha e a sua vida e nos levar nesse processo de edificação. Ainda te edificarei e serás edificado. Vocês entendem isso, meus irmãos? Agora vocês querem ver que lindo? Vejam o versículo 17. Olha que lindo isso. 31, capítulo 31. Há esperança para o teu futuro. Jeremias, capítulo 31, versículo 17. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Aí ele diz: bem ouvi que Efraim era uma tribo de Israel, mas Efraim é o nome usado para a nação de Israel. Em alguns textos, lá em Isaías, isso é bem claro. Efraim é o nome usado para se referir a Israel. Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me
e serei convertido, porque Tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi. Depois que fui instruído, bati no peito. Fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim, meu precioso filho, filho das minhas delícias? Pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes externamente me lembro dele. Comove-se por ele o meu coração. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Põe marcos, finca postes, presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste. Regresso à Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Jeremias é o profeta do cativeiro. Ele está ensinando como o povo sairia do cativeiro. E meus irmãos, à medida que a gente vai vendo essa lista, nós vamos vendo as nossas vergonhas. Nós vamos vendo as nossas vergonhas. Para Adão, Deus virou e falou assim, quando o Senhor está passeando no jardim, pela viração do dia, o Senhor diz assim: Adão, onde estás? Sabe o que isso aqui faz com a gente? Revela onde nós. Você quer ser tratado? O caminho de Deus é esse. Adão, onde é que você está? Agora, você quer ver mais uma coisa? Um homem singular nas Escrituras, mas que o Novo Testamento se refere apenas no sentimento dele, Elias. Elias entra numa crise depressiva, de pânico e de suicídio, porque Elias acaba de matar os 150 profetas de Baal. Jezabel manda um recado para ele, e o texto diz assim: temendo, pois, Elias. É incoerente. Ele luta contra 150 profetas e tem medo do recado de uma mulher. É incoerente. Crise de pânico ele teve. Aí ele vai, se afasta e ele pede para si a morte. Suicídio. Um homem que foi arrebatado. O Senhor leva ele para um ribeiro e o anjo diz assim para ele: Elias, come, bebe e dorme. Porque era o processo de restauração dele. E aí o anjo volta uma segunda vez e diz: come, bebe e dorme, porque o caminho será de sobremodo longo. E ele anda 40 dias até uma caverna. Ele entra na caverna, porque é assim que a gente fica quando a gente está afastado de Deus. Ele entra numa caverna. Deus tinha mandado ele para lá no Horebe. Ele entra numa caverna, aí Deus pergunta assim: que fazes aqui, Elias? Deus vira para você hoje e diz assim: o que você está fazendo aqui? A resposta: Elias foi para fora tudo que era de problema dele. Teu povo te deixou, mataram os teus profetas, eu fiquei só, e ninguém mais quer saber do Senhor. Cheio de vitimação, porque Obadias tinha acabado de dizer para ele que havia mais 100 profetas escondidos, que ele próprio estava sustentando com pão e água, escondidos de Acabe. Uma vitimação completa. Que fazes aqui, Elias? Queridos, quando a gente se aproxima do Senhor, é inevitável nós vemos as nossas tendências pecaminosas. Dessa lista, você vai ter 20 pecados que são teus, mas tem um ou dois que o Espírito quer tratar neste momento. E você precisa responder: o que eu faço aqui? Você veio aqui por quê? Você veio aqui porque Deus te trouxe aqui. Porque Ele é um Deus de aliança. Você veio aqui porque algumas verdades precisavam ser ouvidas de novo. Porque nós temos alguns aqui que não tem sido falado nada novo. Só está repetindo aquilo que o Espírito vem tentando tratar em você há algum tempo. Alguns outros vêm aqui para ouvirem uma verdade nova e para terem essa verdade trabalhada. O fato é o seguinte: quando nós nos deparamos com os nossos pecados, a vergonha envolve o nosso coração. E essa vergonha
pode ser um impedimento para nós confessarmos aos nossos parceiros quem nós somos. Não deixe, não deixe, não deixe o diabo te cercear por causa da vergonha. Não deixe. Vergonha é um fruto de arrependimento. João Batista, quando os fariseus chegaram até ele, ele vira para os fariseus e diz o quê? Raça de víboras. Aí ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Você está começando a sentir vergonha? Você teve vergonha de sinalizar essas coisas? Você está começando a sentir vergonha disso? Isso é fruto de arrependimento. Não deixe a obra parar. Não deixe. Não deixe interromper na vergonha. Não deixe. Não deixe interromper no medo. Não deixe. Porque o versículo 20 diz assim para você: não é Efraim, meu precioso filho, filho das minhas delícias, pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes eternamente me lembro dele. Comove-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Queridos, ao mesmo tempo que Deus fala contra, Ele nos atrai, Ele nos prende, Ele nos envolve, Ele faz isso conosco. Então, nesse processo de restauração, nós vamos ter que chegar até o versículo 21, que diz assim: põe marcos, finca postes, presta atenção no caminho por onde passaste, regressa ao Virgem de Israel. O que o texto está dizendo? Que nós trilhamos um caminho para longe do Senhor. E é para a gente fincar postes nesse caminho que a gente seguiu. A Bíblia não diz isso com clareza, então os irmãos me ouçam com um pouco de reservas. Tá? A Bíblia diz que um abismo chama o outro. Então deixe-me dizer para vocês: o pecado segue um efeito dominó. Sabe quando você coloca vários dominós juntos e derruba o primeiro e vai derrubando o segundo e vai derrubando o terceiro e vai derrubando o quarto? Se nós não tivermos clareza desses dominós nossos, nós caímos em pecado sem perceber. Por isso a exortação do texto: finca postes. Finca postes. Por exemplo, vou dar para vocês um exemplo simples. Na minha vida, se eu trabalhar demais, primeiro pecado meu, trabalhar demais. Esse pecado meu me leva para o segundo pecado. Eu fico cansado e eu vou para a TV. Desse segundo pecado, eu vou para um terceiro pecado. Eu tenho compulsões, uma necessidade de gastar um pouco mais. É assim que eu funciono. Eu tenho uma necessidade de gastar um pouco mais. Comprar bobagem. Comprar um presente falecido para as crianças, comprar comida, fazer alguma coisa qualquer. Desse terceiro pecado, eu vou para o quarto pecado. Eu começo a ter pensamentos sexuais. Queridos, eu sei como é que eu funciono. Os irmãos precisam ter clareza de como é que os irmãos funcionam. Os irmãos precisam ter segurança dos postes que têm que ser fincados. A gente não cai num pecado do nada. A gente cai num pecado porque nós não percebemos, aquela área não está clara na nossa vida de que há um risco naquilo. Nós não temos a segurança de como é que nós próprios funcionamos. Aí o Espírito fala, mas o poste não está fincado. E a gente não percebe a voz do Espírito. Os irmãos entendem? Então, o Espírito vai levar os irmãos a saírem daqui. Essa é uma oportunidade que todos nós teremos. O Espírito vai nos levar a sair daqui dizendo: dessa lista eu tenho tantos pecados, mas olha, Deus está mexendo nessa. É o poste que o Espírito está fincando dentro de você. Homens,
vocês serão tentados a fugir dessa lista por causa do pecado sexual. Mulheres, seus maridos serão tentados a fugir desta lista, especialmente por causa dos pecados de ordem sexual. Mulher, nenhuma de vocês vai cobrar seu marido, mas vocês vão, pela graça do Senhor, pôr o joelho no chão e orar por eles. Homens, não interrompam o trabalho do Espírito. Eu estou rasgando com os irmãos a minha própria experiência, eu estou expondo a minha própria vida para os irmãos, para servir de estímulo para os irmãos do processo de restauração de Deus na nossa vida. Eu tenho hoje um leito sem mácula, porque o Espírito trabalhou dentro da minha vida. Os irmãos podem avançar mesmo, porque é promessa do Senhor. Então, não interrompam o processo. À medida que o Espírito for falando, finquem os postes. Finquem os postes. Tem 2 ou 3 bandeiras, 2 ou 3 pecados que o Espírito vai gritar na mente de vocês e que vocês precisam passar a cuidar. Amém? Amém. Uma aliança que Ele fez. A parte dele, nos trazer aqui. A parte nossa, responder a Ele. Fincar os postes. Amém. Vamos voltar à nossa lista. Tem as folhas agora? Tem algumas? Tem alguém que não tem a folha? Levanta a mão e segura sua mão um pouquinho levantada. Nós temos algumas poucas folhas. Talvez tenha que dividir por casal. Talvez agora tenha que ser por casal. Mantenha sua mão levantada. Vamos até Romanos, nós estamos na segunda lista. Romanos capítulo 1. Atenção. Comigo aqui. Segunda lista de Romanos. Letra Q. Não, letra P. Inventores de males. O que é isso? Pessoas que inventam novas formas para destruir o semelhante. Você imaginar que alguém pudesse roubar dinheiro com sangue no nosso país? A máfia do sanguessuga. Sangue parece uma coisa tão... ou divina, né? Assim, uma coisa que... um assunto tão sério, aparentemente, né? Mas você imaginar que alguém pudesse roubar os outros através do sangue, queridos, inventores de males, né? Pessoas que são dadas a criar alternativas de produzir males, né, na vida dos outros. Tem algumas classes que são peritas em fazer isso. Não vou citar aqui porque corro o risco de processo. Mas existem algumas classes específicas que são exímias em criar formas de males. Existe um estudo que eu li uma vez, eu não sei o quanto disso constitui verdade, mas o rei Assuero, no livro de Esther, o rei Assuero, ele contratava um grupo de pessoas para criar novas práticas sexuais. Por isso o Vasti se recusou a se apresentar diante dos convidados dele
porque havia ali uma conotação sexual. Eu li esse estudo, não sei o quanto isso corresponde à verdade, mas existem pessoas que ficam criando novas formas de mal na cabeça deles. Esse é um pecado que em geral não é encontrado na igreja, mas esse é um pecado que os ansiosos... Quem que pensa muito aqui, levanta a mão, lá do primeiro pecado. Diminuiu o grupo. Já estamos parando, né? Essas pessoas são tomadas de tempo em tempo por pensamentos que assustam elas. Meu Deus, que coisa! Que pensamento é esse que eu estou tendo? Às vezes, de agressividade. Isso pode ser um resquício de ser inventores de males. Que mais? Desobedientes aos pais. Queridos, se tem uma coisa no contexto familiar, no contexto de educação de filhos, que nós temos que resgatar com urgência, é filhos com profundo respeito a nós, com profundo respeito aos pais. Se o seu filho não tiver por você respeito, ele não terá por Deus. Ele não terá. E a gente perde o respeito dos filhos em bobagem. Vocês querem ver uma coisa? Domingo à tarde, geralmente a gente sai para comer em algum lugar, para fazer alguma coisa. A reunião na igreja é às 7h30 da noite. Você chega às 4h30 da tarde em casa com os filhos pequenos. E aí, vamos, vai lá, toma banho. E vai tomar banho, que a gente tem que se preparar. E aí você começa a apressar as crianças pequenas. E ela, cansada, senta no sofá, moída, olhando a TV como quem olha para o nada. E você volta para a porta, não acredito, subiu um ponto. Você ainda está aqui, vamos moleque, já para o banho. Uma bobagem, por exemplo, pressa, produz um filho que vai resistir a você. Sabe por quê? Porque você levou o tom de voz, você não teve cuidado de ter uma rotina tranquila, você exagerou no contexto familiar, fazendo muitas coisas sem que as crianças dessem conta, e com isso você estabelece um padrão de irritação dentro da casa. Se você for irritado, teu filho tenderá a não te respeitar. Se você for irritado dentro de casa, teu filho vai tender a não te respeitar. Ele pode ter medo, pode arregalar uma mão desse tamanho, mas dentro do coração dele, você não ganhou ele. Você não ganha. Você pode ganhar a obediência, mas você não ganha a mente do seu filho. Você entende? Desobedientes aos pais. Uma vez eu aprendi uma coisa com um irmão, ele mora aqui em Londrina, inclusive. O meu primeiro filho nasceu muito próximo do segundo filho dele. Aí ele me falou assim: César, quando eu vou disciplinar o meu menino, eu chamo ele de: querido, presta atenção. Se você não obedecer o papai, você não vai obedecer a professora. Você não vai obedecer o guarda da rua. Você não vai obedecer o policial. Você não obedece o juiz. Você não obedece o pastor da igreja. Não quer pior, querido. Você não vai obedecer Deus. Então o papai tem que te disciplinar para você aprender a obedecer o papai. Queridos, coisa boa a gente pega. Sentei com os meus, repeti isso para eles uns 3, 4 anos. Deus teve que tratar a minha braveza, já caindo em Efésios eu vou falar da questão da braveza, da irritação, dos pecados em torno dessa área. Deus foi me ajudando, foi me tratando de tal forma que quanto mais suave eu me tornei dentro de casa, mais responsivo os meus filhos se tornaram. Deus foi de uma singularidade comigo. Meus irmãos, eu sou um psicólogo complicado. Eu tinha que estar do lado de divã, do lado de lá. Viu? Eu sou complicado.
né? Eu tenho uma irmã esquizofrênica, eu sou de família de alcoólatras, eu sou um sujeito muito complicado. Eu tive toque, eu tive pânico, eu tive tudo que você imaginar na área afetiva. Sou altamente ansioso. O Senhor tem trabalhado isso no meu coração. Tive N manifestações de doença, mas o Senhor foi singular comigo, porque à medida que Ele foi tratando essa braveza, eu fui entendendo como produzir nos filhos mais obedientes. Isso é lição difícil. Meu menino tinha 14 anos de idade. Eu fui muito bravo na infância dele, e ele foi muito calado, quieto. Porque pais bravos, filhos medrosos em primeiro lugar, mentirosos em segundo lugar, rebeldes em terceiro lugar. Até os 9, 10 anos, medo. Até os 12, 13, 14, mentira. Dali em diante, dependendo do filho e do ambiente familiar, rebeldia. É uma evolução. Medo, mentira e rebeldia, né? Quando ele atingiu 14 anos, o Espírito foi de uma graça comigo e com a Alicia. A gente estava orando. Eu virei para o André e falei: André, deixa o papai te explicar uma coisa, querido. Você está começando a sair, a andar, a ir para os lugares, e o papai errou muito com você. O papai foi muito bravo e você é muito calado. Vamos fazer uma coisa: o papai não quer a tua obediência. Nesse momento eu não quero a tua obediência, eu quero o teu entendimento. Porque se o papai tiver só sua obediência, perto de mim eu sei que você vai obedecer, mas e longe de mim? O que você vai fazer? Então, filho, vamos fazer uma coisa. Eu quero o seu entendimento. Eu não sou mais bravo, mas você ainda é calado. Então o papai quer fazer uma coisa. O papai quer que você passe a falar sobre as coisas. O papai não é dono da verdade. Você tem o seu jeito, o seu tempo, as suas coisas. O papai quer te respeitar, mas eu quero conversar com você a respeito das coisas. Meus irmãos, parece que foi como destampar uma garrafa. Como eu já não era mais bravo, eu estimulei ele a falar: e daí, André, o que você pensa disso? O que você pensa disso? Eu fui cavucando no início. E ele foi aprendendo a falar. E ele foi aprendendo a falar. E ele foi aprendendo a falar de tal forma, queridos, que a mente dele tem sido grande. Meus filhos estão longe de ser perfeitos, mas a mente deles vai sendo grande. E com isso eles respondem com obediência aos pais. Diz para mim, quem aqui foi distante de pai e mãe? Levanta a mão. Certo? Diz para mim agora, quem aqui não desobedecia, mas não acolhia o que pai e mãe falavam? Vamos um pouquinho mais. Quem aqui batia a boca com pai e mãe? Certo? Vamos um pouquinho mais. Quem aqui foi rebelde a pai e mãe? Pois é. Todos nós que levantamos a mão nessa sequência de perguntas, temos que cuidar com isso. Porque nós podemos ter uma atitude de insubmissão diante de autoridade. Nós podemos ter. E o que é pior, se nós não formos tratados nisso, corremos o risco de nossos filhos se tornarem desobedientes a nós. Vocês entendem? Simples, né? Simples. Como a palavra de Deus é simples. Vamos um pouquinho mais. Diz assim: insensatos. Já falamos lá no final da lista de Marcos. Insensatos. Pessoas insensíveis, sem entendimento. Pérfidos. Quem aqui é pérfido? Ninguém vai levantar a mão. Agora olha a descrição. O que é pérfido? Pérfido é uma pessoa desleal, não fiel ao pacto. Agora, presta atenção. Quantos homens
homens aqui dizem assim para sua esposa: não, querida, você está certo, nós precisamos resolver esse assunto. E aí o assunto é esquecido. Sabe o que é isso? Pérfido. Você não foi fiel ao pacto, porque você disse que o assunto precisava ser tratado. E você fez o quê? Não tratou o assunto. Quantas mulheres fazem um charminho sexual para o marido e na hora do vamos ver, como disse o irmão aqui, à tarde, inventam uma enxaqueca, né? Jogam o jogo, mas na hora de concluir a coisa, não conseguem dar conta do recado, né? O que é isso? Uma pessoa não fiel ao jogo, ao pacto. Agora, você quer ver onde é que isso aparece? Na paternidade, especialmente quando eles são pequenos. Não, querido, papai vai jogar com você, tá? Então me levante a mão. Quem aqui é aqui? Nome feio, né? Uma pessoa não fiel ao pacto, que não eu posso colocar com Deus também. Aliás, com Deus então a gente é desleal ao extremo, certo? Vamos mais. Sem afeição natural, pessoas destituídas de amor. Isso é uma tendência pecaminosa. Psicopatia, sociopatia. O que é isso? Sem afeição natural. Pessoas que por um ou outro motivo não tiveram desenvolvidas nela afetos. É que nós não temos, assim, não é o propósito aqui a gente mexer em questões de paternidade, mas existe a bênção de Isaac sobre Jacó. É uma bênção linda, porque ele vira e diz assim: vem cá, meu filho, achega-te para mim. E ele puxa o filho, ele é cego, e ele apalpa o filho, e ele cheira o cheiro da roupa do filho. Meus irmãos, filho precisa disso daqui. Filho precisa disso daqui. Filho precisa. As meninas precisam que a gente faz de conta. Que a gente você evoluir de informador para menina. As meninas precisam que a gente pegue o rostinho delas e chegue perto e passe a mão no cabelinho delas e diga assim: como você é bonita, minha querida. Porque isso gera afeto. Quando pai e mãe é distante de filho, o filho cresce sem afeição natural. Quantas mulheres aqui não são secas? Tem muitas. Maridos, tem muitas mulheres aqui que são secas ou não? Que tem um afeto objetivo, que tem um afeto sem graça, que não sabem o que é um toque, que não sabem o que é um cuidado. Sabe por quê? Porque nunca receberam de pai e mãe treino na vida afetiva, né? Mulher, você é seca? Se você for, dá para incluir. Sem afeição natural. Tem muitos homens que também têm esse pecado. Ô pai, eu amo o senhor. Eu sei, você é meu filho. O sujeito não tem afeto nenhum. Ô menina, vem cá, rapaz. Coisa boa, eu também te amo, né? Eu dou graças a Deus. Meu pai foi um homem muito complicado. Meu pai foi um italiano contraditório. Ele cumprimentava o boia fria
respeitava o boia fria, mas dizia que o homem valia aquilo que vestia. Um homem completamente contraditório. Um sujeito bravo, mas eu cansei de ver ele massagear o pé da minha mãe. A gente andava na rua de braço dado. Uma delícia. Na adolescência, vergonhoso. Mas uma delícia, porque isso gera em nós afeição. Né? Alguns homens aqui são secos, completamente secos. Né? Eu tenho igual irmão, agora à tarde. Eu ia fazer um comentário sexual sobre a secura do homem, mas deixa aqui. Vamos lá. E a última coisa, sem misericórdia. Você tem coragem de dizer que você não é misericordioso? Acho que poucos aqui sinalizariam de que sofrem desse mal. Agora preste atenção. Olha como é que a gente precisa avaliar com cuidado. Você é crítico? Então você não tem misericórdia. Você é crítico? Atenção, meus irmãos. Você é crítico? Quem aqui é crítico, levanta a mão. Pois preste atenção. Vamos lá? Graça, paz. O velho Paulo, terminando a vida dele. Graça, paz e misericórdia. Né? Vira para o teu parceiro e diz: tem misericórdia de mim. Agora vira para o teu parceiro e diz assim: eu não vou apontar os teus erros. É fácil pedir misericórdia. Difícil é ser misericordioso. Atenção, meus irmãos, eu não posso dar asa para vocês, viu? Vocês lá são loucos. Vamos lá. Sem misericórdia, né? Uma coisa curiosa. A minha esposa, ela sofre de um pecado que está na lista de Gálatas. Um pecado chamado indignação. O que é indignação? Indignação é a pessoa que tem um senso de justiça exagerado. Minha esposa tem um senso de justiça exacerbado. Ela é muito correta. Então, qualquer erro, grita com os olhos dela. E aí, como eu disse para vocês, arranhão vira ferida dentro dela. Então, ela sofre muito com isso. Mas desde que nós estudamos o livro de Romanos, alguns anos atrás, e nós paramos nesta lista. Essa lista já tem talvez uns 5 anos que a gente vem mexendo nela lá em casa. Mexendo, essas listas de pecado. Queridos, que salvação a minha esposa tem encontrado. Que salvação. Porque à medida que ela viu o pecado dela, ela responde com o quê? Misericórdia. O problema não é ver pecado, a gente vê pecado. O problema é de quem a gente vê. Que a gente vê dos outros e não dos nossos. Quando vemos o nosso, nos tornamos misericordiosos. Você quer ser corrigido nisso? Você morda a língua para falar do meu irmão teu. Mas se precisar sangrar, sangre. Mas você morda a língua para que o frescor do Espírito não vá embora da tua casa. Porque senão vai embora. O Espírito não admite crítica. Pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas ternamente me lembro dele. Comove-se por ele no meu coração. O Espírito, quando traz uma menção de um pecado na vida de alguém, o Espírito imediatamente traz a clareza das coisas boas que
que ele já fez naquela pessoa, que ele próprio já trabalhou naquela pessoa. Nós não fazemos isso. Nós apenas criticamos. Então, pare com isso para você ter misericórdia. Vamos mais? Terceira lista, 1 Coríntios. Abram lá. Diz assim, capítulo 6, versículo 9 a 11. 9 a 10. Diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. De novo, alguns pecados. Injustos, já vimos na lista de Romanos, ausência de reverência por suas ordens. Impuros, é o mesmo pecado de prostituição. Impureza é um termo usado, é um termo correlato, impureza e prostituição. Impureza se refere a pecados sexuais. Idolatria. Alguém aqui é idólatra? Você vai ligar e vai falar: eu não. Porque nós supomos que idolatria é nós estarmos diante de um santo. Nós supomos que é isso. Preste atenção. Quando o meu filho, o André, tinha talvez uns 4 anos de idade, eu estava lá limpando o carro era um problema meu, eu falei para os irmãos, eu estava lá limpando o carro, aí deixei o carro zeradinho, o André, virei para ele, eu morava em apartamento, fui lavar o carro da minha cunhada, aí eu virei para ele e falei: André, vamos embora. Ele vem, eu estou sentado, ele pega e sobe no banco do carro com o pé, e eu viro a mão dele. Por que eu fui agressivo? Amou mais o carro do que ele. Porque eu era idólatra. Idolatrava o carro. Né? Quantos aqui não idolatram bens, casa, roupa, Corinthians, pessoas? Crente é dado a idolatrar líder. Crente é dado a idolatrar o líder, né? Porque ele põe segurança. Quantas mulheres não idolatram o marido? Tem mulher que ama se apegando demais, né? Eu, há um tempo atrás, ouvindo uma irmã crente, uma irmã querida no Senhor, essa irmã, casada numa realidade muito difícil, ela chegou no consultório, tinha alguns anos que eu não via ela me ligou precisando de ajuda, eu falei: vem cá, sentamos, ela virou e falou assim: César, meu marido quer me levar para um hotel com alguns outros homens. O marido era viciado em voyeurismo, e ele tinha uma necessidade de ver a esposa fazer sexo com outros homens. Aí eu fiquei quieto, ela ficou quieta, aí eu entendi tudo. Eu virei para ela e perguntei: e qual é a sua dúvida? Queridos, por que ela tinha dúvida? eu não trago o marido. Porque ela era apegada demais ao marido. Quem era o ídolo dela? O marido. Vocês entendem?
Algumas mulheres fazem isso com o marido. Mulher faz isso com o filho. Às vezes, mulher, quando não está bem com o marido, ela é louca para se apegar ao filho. Especialmente se for homem. Meu queridinho, meu benzinho, ai, como eu te amo. Não diz isso para o marido, mas diz isso para o filho. Né? Ídolos que nós vamos produzindo. Né? Quantas vezes nós somos apegados a coisas? Não, eu quero aquele lugar, eu quero aquela casa, eu quero aquele imóvel. Tem que ser, senão eu não vou estar bem. Quantas vezes a mulher se apega à roupa, a sapato, a bolsa, vestuário, como se aquilo desse prazer. Nós não temos tempo de estudar. Mas o ídolo, ele produz duas coisas apenas: segurança e prazer. Me responde uma coisa. Me diz algo nesta vida que não Deus e as coisas de Deus, me diz algo nesta vida que te dá segurança. Responde aí na tua cabeça. Que te dê segurança. Não, responde na tua cabeça. Agora, me responde uma segunda coisa. Me diz algo nesta vida que não Deus e as coisas de Deus que te dê prazer, alegria, que de pensar. Opa, me diz. Diz para o teu parceiro quais as duas respostas. O que te dá segurança e prazer? Certo? Vocês acabaram de responder quais são os ídolos de vocês. Porque o ídolo nos dá segurança e o ídolo nos dá prazer. E a palavra ídolo é curiosa, porque a palavra ídolo é uma mistura de ídolo mais serviço. Porque nós fazemos o que com o ídolo? Servimos a ele. Nos tornamos escravos dele. Né? Vamos mais. O que mais diz lá na lista? Adúlteros. Nós já falamos hoje de manhã. Efeminados. Essa palavra, ela era usada acerca de homens que praticavam formas de lascívia. Ela literalmente significa suave ao toque. Então, o que é o efeminado? O efeminado é aquela pessoa que é um homem com movimentos mais dóceis e próprios de mulher. Ou uma mulher, apesar que aqui se refere especificamente ao homem, mas eu posso ampliar um pouquinho, ou uma mulher com movimentos eminentemente masculinos. Meus irmãos, deixa eu ver como é que eu como. É porque esse assunto é delicado. Vai virar crime. Prestem atenção. À medida que o pecado desenvolve, ele vai culminando sempre nas questões sexuais. Os irmãos tomem um cuidado monstruoso de não inverterem os papéis dentro de casa. Tomem um cuidado para não ter um homem fraco e uma mulher forte. Porque isto é inversão de papéis e é inversão grave, que atinge inclusive a sexualidade dos filhos. Então os irmãos tomem muito, mas muito cuidado com isso. Se eu virar, vocês não me respondam. Se eu virar aqui e perguntar quem é a parte forte da tua casa, se porventura for a mulher, esse é um pecado delicadíssimo para as questões sexuais. É um pecado muito delicado. É um pecado que tem que ser cuidado, tem que ser invertido. Quer dizer que é para o homem ser o machão e a mulher ser uma tonta dentro de casa? É para o homem amar a mulher e para a mulher respeitar o seu marido. Apenas isso. Só que quem governa é o homem, não é a mulher.
esta inversão de papéis atinge a sexualidade dos filhos. Por isso que hoje está ficando tão confuso a questão sexual. Em partes, porque a inversão que nós temos vivido é muito grande, muito intensa, certo? Eu prefiro não abrir mais sobre esse assunto, até porque não é caso. Se alguém tiver alguma pergunta, depois me procure e a gente troca uma ideia a respeito disso. Vamos um pouquinho mais. Efeminado, sodomitas. O que é sodomita? Sodomita nos lembra Sodoma. Qual foi o problema de Sodoma? O problema de Sodoma não foi apenas a homossexualidade. O problema de Sodoma era toda a perversão e a brutalidade que havia na sexualidade naquela época, né? Pessoas com uma sexualidade desenfreada, exagerada, estúpida, agressiva. Essa expressão, então, lembra sodomita. O que mais? Ladrões, já falamos. Avarentos, já falamos. Bêbados. O que eu posso beber? Cada um pode beber aquilo que entender que não te deixa fora do ar. Certo? O vinho era usado no Novo Testamento? É. Agora eu vou falar para os irmãos duas coisas. Eu venho de um lar de alcoólatras. Meu pai foi o único homem da casa dele, quer dizer, meu pai e um outro tio que não desenvolveram um problema de alcoolismo. Mas o meu pai tinha um ídolo dentro de casa. Meu pai era político, então ele tinha um bar. Ele tinha aquele bar lá dentro de casa, ele não bebia, não estimulava a bebida em casa, mas o meu pai tinha lá para oferecer para os políticos quando apareciam dentro de casa. Meu pai foi um homem muito bem relacionado, conviveu com gente muito grande da política. E o meu pai servia, queria atender bem essas pessoas. Mas, queridos, eu tomei um porre aos 12 anos de idade, antes de eu me converter. E um irmão meu, no mesmo carnaval, teve um coma semi-alcoólico. E vê se não é visitação de Deus, eu era ímpio. Meu irmão ímpio, que até hoje não se converteu, ele virou e falou assim: pai, nunca mais eu vou beber. Eu tinha uma inclinação por esse irmão. E eu entrei no vácuo dele. E eu nunca mais bebi. Bebida é uma coisa que não me chama atenção. Certo? Essa foi uma postura minha. Mas eu vou dar para os irmãos uma postura das Escrituras. Noé passa 120 anos construindo uma arca, pregando um evangelho louco, porque Noé vira e diz assim: vocês têm que se arrepender porque vai chover. Mas nunca tinha chovido, porque subia um vapor da terra, mas nunca tinha caído água do céu. Então o povo olhou para Noé. Imagina a discriminação que ele e a sua família não sofreu. Você acha que isso não tem um peso nas emoções da pessoa? É óbvio que tem. E Noé, o justo pregador, pregou aqueles 120 anos. Você imagina Noé entrando dentro da arca. Você imagina Noé, suponho eu, ouvindo os gritos lá fora do julgamento de Deus, a porta tendo sido fechada por Deus, não foi fechada por Noé, né? A porta tendo sido fechada, as pessoas gritando, ele vendo aquela calamidade, as incertezas do que iria acontecer, os 150 dias dentro da arca, solta o corvo, solta a pomba, pomba volta, solta a pomba de novo, vem com o ramo de oliveira. Aí ele entende que as árvores estão secando, aí desce, ele retoma a vida, ele e seus filhos. Depois de toda essa angústia, o que Noé faz? Planta uma vinha e toma um pó. Noé era justo? Justo. Noé era um homem justo, porque a Bíblia define isso. Sabe o que significa Noé? Repouso. Porque em Noé a terra encontrou repouso dos pecados que existiam.
A terra repousou na vida de Noé. Só que, queridos, olha que singular. Ele toma um pó e ele não deixa de ser justo. Mas Cão, um dos filhos dele, vem e descobre a nudez do pai. Descobre a nudez do pai. E por causa daquilo ele se torna amaldiçoado pelo pai. Preste atenção, eu quero que isso grite na tua cabeça, porque esse é um pecado que a igreja tem que cuidar. Eu quero que isso grite. Você dá conta de lidar com a bebida, mas o quanto você pode garantir que o teu filho vai dar conta? Esse é o ensino Noé. Esse é o ensino Noé, ligado à bebida. O quanto você pode garantir que o teu filho vai dar conta de lidar com a bebida, né? Eu tenho um paciente que hoje foi hospitalizado em São Paulo, drogas pesadíssimas, filho de uma família cristã, foi criado no Senhor esse moleque, e ele caiu na droga pesada porque ele entrou pela porta da bebida. Quando o pai me procurou para ajudar, o pai já tinha eliminado algumas coisas, e eu pedi para ele eliminar tudo, por completo, porque nele eu vejo Noé. Ele deu conta, e não se embebedou, mas o filho não deu conta, e caiu no pecado da droga, do vício, porque a primeira porta que abriu foi a bebida. Então, meus irmãos, bebida é algo sério. Então eu não estou dizendo que pode, não pode, quando você vai fazer, quando você não vai fazer. Eu estou te chamando a atenção para o ensino da Escritura. Qual é o ensino da Escritura? Noé deu conta, porque ele foi justo. Mas Cão foi amaldiçoado por causa daquilo. Os irmãos entendem? O que mais? Maldizentes, já foi falado, e roubadores. Amém. Vamos parar. Para nós jantarmos. E já estamos atrasados. Amanhã de manhã, eu não sei se eu consigo terminar, mas estão me pedindo para já orar pelo alimento, então eu vou orar por isso também. Senhor, obrigado. Senhor, muito obrigado. Senhor, é tão vergonhoso vermos quem somos, mas é tão esperançoso ver a vida do teu filho. Senhor, nós confessamos que a tua espada está mostrando o nosso pecado, e nós pedimos que o Senhor nos ajude a mortificarmos os feitos do corpo, para vivermos a vida do teu filho. Jesus, desemprega este corpo caído. Tira desse corpo caído essa realidade tão terrível. Tira, Senhor. Ajuda-nos a vencermos o pecado através da tua vida. Dá-nos união, constância, presença tua, para que nós possamos vencer o pecado. Concede aos homens que estão aqui vigor para confessarem os seus pecados. Concede às mulheres a mesma coragem. Concede às mulheres tolerância para guardarem os seus maridos. Jesus, vem sobre nós nas nossas fraquezas, até para abrirmos isso uns com os outros. Dependemos do Senhor, precisamos da tua misericórdia. Mas, Senhor, limpa o teu povo. Senhor, limpa esta congregação. A começar dos líderes, limpa esta congregação. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Senhor, visita o coração de cada um de nós, com esperança, com graça, com alegria pelo teu trabalhar. Faz isso. Que sejamos um bom testemunho para todos aqueles que ainda não nasceram de novo, que ainda não te conhecem, que o Senhor veja o bom, que eles vejam a tua vida em nós. E Pai, te agradecemos agora por esse alimento, que ele faça bem aos nossos corpos,
e que, através dele, nós tenhamos mais ainda comunhão uns com os outros. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.